Então, vamos começar pela primeira linguagem no amor, palavras de afirmação. Sabe, pode parecer algo bem simples, mas essa é uma das formas mais diretas e até mais poderosas de demonstrar afeto. E olha, tem muito mais nuances aí do que a gente costuma imaginar. Mark Twain, genial como sempre, resumiu a essência dessa linguagem de um jeito perfeito. Um único elogio sincero pode mesmo, sabe, encher o nosso tanque de amor e dar aquele gás emocional por um bom tempo. É o poder que uma palavra positiva carrega. E olha só, essa ideia não é de agora, não. A sabedoria antiga, lá em Provérbios, já dizia isso. As nossas palavras têm um impacto gigantesco. Elas têm literalmente o poder de construir ou de destruir, de curar ou de ferir. Mas, afinal, o que são essas palavras de afirmação na prática, no dia a dia? É bem direto ao ponto. É usar a linguagem para expressar amor de forma verbal. São os elogios, as palavras de apreço, enfim, qualquer declaração que mostre para outra pessoa o quanto ela é importante. Agora, a coisa começa a ficar ainda mais interessante. Porque essa linguagem não é uma coisa só, sabe? Ela tem diferentes formas, que o autor do livro chama de dialetos. E entender cada um deles é o grande segredo para se comunicar de verdade. Vamos então explorar esses 4 principais dialetos. As palavras que encorajam, as que são gentis, as palavras humildes e, por último, as palavras de perdão. Cada uma delas tem um papel super importante nessa comunicação. O primeiro dialeto é sobre encorajamento. O próprio significado da palavra já entrega tudo. Inspirar coragem. Sabe aquele potencial que às vezes fica meio adormecido dentro de alguém? Pois é, muitas vezes ele só precisa de uma palavra de apoio para despertar. É o caso da história da Alison, que adorava escrever, mas ficava meio insegura de seguir com essa paixão. E foi aí que o marido dela, o Keith, entrou em cena. Com essas palavras, ele fez muito mais do que um simples elogio. Ele deu a ela a coragem que faltava para agir, sabe? Ele validou o talento dela e essa atitude mudou o jogo completamente. O segundo dialeto é o das palavras gentis. E aqui, o foco muda um pouco do o que pro como. Porque, vamos combinar, o tom de voz muitas vezes fala mais alto que as palavras em si. A mesmíssima frase pode ser um carinho ou uma arma, tudo dependendo da entonação. E essa citação ilustra isso de uma forma brilhante. O poder de uma resposta calma, especialmente naqueles momentos de mais tensão. Em vez de jogar mais lenha na fogueira, a gentileza tem esse poder de desarmar a situação e abrir caminho para o diálogo. Chegamos ao terceiro dialeto, o das palavras humildes. E aqui a distinção é fundamental. Existe um abismo de diferença entre fazer um pedido e fazer uma exigência. Parece sutil, mas essa escolha pode transformar completamente a dinâmica de um relacionamento. Olhando para essa comparação, a diferença fica cristalina. Um pedido reconhece o valor da outra pessoa, dá a ela a liberdade de escolher. Já uma exigência, bom, soa quase como tirania, né? E aí não sobra muito espaço para o amor florescer. E por fim, o quarto dialeto, as palavras de perdão. Essa é talvez uma das expressões de amor mais difíceis e, ao mesmo tempo, uma das mais poderosas que existem. Dizer eu te perdoo é como tirar um peso das costas do relacionamento, permitindo que ele respire e siga em frente. Porque, no fundo, perdão não é um sentimento que a gente fica esperando chegar, é uma decisão. Ok, já vimos bastante da teoria. Agora, vamos para um exemplo bem prático, do mundo real, que mostra como o uso certo dessas palavras pode virar totalmente o jogo numa situação. O cenário é aquele clássico, que talvez muita gente até se identifique. Uma mulher queria que o marido pintasse o quarto do casal. Um desejo que já durava 9 meses e nada. A grande pergunta era como motivar o marido a fazer isso. A primeira abordagem dela foi a mais instintiva e talvez a que muita gente usaria. Reclamar, criticar os hobbies dele e ficar insistindo no assunto. Mas como era de se esperar, essas táticas não só não funcionaram, como devem ter deixado o clima em casa bem pesado, né? E aqui vem o pulo do gato. O conselho que ela recebeu foi totalmente contraintuitivo. Parar de falar da tal da pintura. Em vez disso, ela devia mudar o foco e começar a elogiar as coisas positivas que ele já fazia, por menores que fossem, tipo levar o lixo para fora ou pagar as contas em dia. E o resultado? Em apenas 3 semanas depois que ela trocou a crítica pelo elogio, ele, por conta própria, foi lá e pintou o quarto. É a prova de que a afirmação positiva pode ser um motivador infinitamente mais poderoso do que a pressão. Mas e se nem as palavras de afirmação forem o bastante? Aqui entra uma nuance que é importantíssima.
que acontece quando alguém afirma, elogia, mas a outra pessoa ainda não se sente amada? A história do Bill e da Betty Joe vai nos ajudar a entender isso. Olha que interessante. Bill e Betty Joe começaram a se elogiar mais. Pro Bill foi perfeito. Ele se sentiu amado, supervalorizado. O tanque de amor dele, tava cheio. Mas para Betty Joe, apesar dos elogios serem legais, o tanque de amor dela continuava na reserva. Ela precisava de outra coisa para se sentir amada de verdade. E aqui está a grande lição dessa história. Para o amor ser comunicado de forma eficaz, não adianta só falar a nossa linguagem. A gente precisa aprender a falar a linguagem primária da outra pessoa. A do Bill era palavras de afirmação, e ele estava recebendo. Mas a da Betty Joe era outra. E é sobre essas outras linguagens que a gente vai conversar nos próximos encontros. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta para refletir. Qual será a nossa principal linguagem do amor? E qual será a da pessoa que a gente ama? Porque descobrir essa resposta e, principalmente, agir com base nela pode ser a chave que vira o jogo em qualquer relacionamento.